Estão preparados para um vídeo grande, que é o que vem por aí, tá? Livros do mês de abril e maio. Bom, vou começar com os livros físicos, que foram só 2. E foram 2 livros de parceria. Então, eu li aqui O Assassinato dos Pais de Suzanne, de Roger Frontini. Então, o que acontece? Todo mundo já sabe do caso, né, que aconteceu, que chocou o Brasil em 2002, quando Daniel Cravinhos, o cunhado da Suzanne e a Suzanne, no caso, planejaram o assassinato dos pais da menina. Então, assim, esse livro aqui vai contar essa história pra gente de uma forma ficcional. Temos um detetive que vai investigar esse caso por um motivo pessoal. Nem é um motivo de justiça, é muito pessoal. Mas ele vai conseguir, né, desvendar o caso, e desde o começo os adolescentes sempre foram os principais suspeitos, embora eles tivessem tentado de todas as formas possíveis fazer parecer com que tivesse sido um assalto qualquer, mas não foi. Então esse livro vai contar isso. Eu achei um pouco pesado, assim, algumas coisas, algumas partes, porque o livro é baseado em fatos reais, então ele não foge do que de fato aconteceu. E no final do livro, o último capítulo, no caso, a gente tem exatamente contando pela visão dos protagonistas do crime, descrevendo como foi que aconteceu, como eles fizeram a coisa toda. Então, assim, achei bem pesado e eu fiquei muito mal. Eu não consegui nem dar uma nota pra esse livro, porque eu achei muito bizarro, assim. Então é isso. Aí tem vlog aqui de leitura desse livro aqui. O segundo livro físico que eu li foi um chiclete, que é Malícias e Delícias, da Tara Sivak. Ele foi publicado em 2015. Eu achei o livro com muitas questões problemáticas sendo abordadas, como misoginia, umas coisas muito bizarras que eu não consegui engolir. Então, por isso, eu não aproveitei tanta leitura, não gostei tanto, porque eu não sou dessas que sabe passar por cima das coisas muito bem. Sim, né? Quando você coloca questões para serem engraçadas, mas que elas remetem a esse tipo de abordagem para fazer piada e tudo mais com mulheres e com coisas assim, eu não curto e não tenho como passar a mão, né? Então é isso. Mas a história é até interessante, que nós temos aqui uma protagonista que desde o começo do livro ela diz que ela não gosta de criança. Ela nunca quis ter filho e ela conta isso pra gente de uma forma muito realista, assim. E de fato, isso é algo que não é muito abordado em livros, né? Porque a maternidade ela é sempre muito romantizada. E nesse livro aqui a gente não tem essa perspectiva, é uma perspectiva bem mais realista. Eu curti bastante que a autora tenha trazido isso. Então, assim, é legal, porém, achei que muitas coisas foram forçadas para parecer uma piada que na verdade não eram. E é isso. Eu vou falar sobre os e-books que eu li, porque eu li muito e-book e audiobook e não livro físico, como eu já falei. Então, assim, um e-book que eu li foi O Jogador, da Vicky Lodge. Então, muito difícil. Porque, assim, O Jogador é um livro, é um clichê, né, de jogador, que é uma repórter, jornalista, que ela simplesmente é aquela pessoa que faz as entrevistas com esses jogadores famosíssimos e tal. Então ela tá sempre no meio de campo, o trabalho dela é esse, tratar desses jogadores aí. E aí no meio disso tudo, obviamente, ela vai conhecer um jogador lindíssimo. Então vai rolar aí um clichêzão e tal, entre jogadora e repórter e tudo mais. Esse é o problema do livro? Óbvio que não, eu amo clichê assim, porém, né, acho que não foi muito bem trabalhada a história e ficou meio que aquele livro bem mediano, sabe? Eu li esse livro com a Letícia, e embora o livro não seja de tudo ruim, não é um livro que me agradou tanto, então assim, eu li realmente por ler, assim, terminei por terminar, pra não dizer que eu não terminei. Bom, eu também li um outro livro físico, acabei de lembrar, peraí, tô muito louca.
Olha só, eu li Elite também, esqueci completamente, tá aqui na minha listinha, mas eu não tinha visto que era físico. Enfim. Elite. Esse livro aqui é aquele livro da série da Netflix, Elite, todo mundo sabe, né? Então, é isso. Bom, o que falar desse livro? Falar que eu esperava muito mais é o mínimo, assim, que eu poderia dizer. A Nina é a gordinha da escola, então ela sofre bullying por ser gordinha, embora ela não seja, isso é o que ela diz o tempo inteiro, ela não é, mas ela sofre como se fosse, porque todo mundo é muito magro e ela é a única que tem um corpo mais, assim, corpulento. Enfim. E ela gosta do Mario, que faz bullying com ela. Na verdade, ele esculacha ela do começo ao fim. Tipo, é horrível, horrível de ver. É uma coisa absurda. E ela ainda continua atrás dele, né? E temos a Paula, que ama o Daniel, que não tá nem aí pra ela. Não que ele não tá nem aí pra ela, ele simplesmente não sabe, não enxerga ela como outra coisa além de uma colega qualquer. E aí temos o Gorka, que é apaixonado pela Paula e que ela não tá nem aí pra ele. Enfim, é uma coisa muito bizarra. E temos a Melena, que sofre, de fato, várias coisas malucas aí da família dela. Enfim, no meio disso tudo, gente, a gente tem o quê? A escola, Las Encinas, acho que é isso que fala, como ambiente dessa estrutura desestruturada adolescente, né? Então tudo vai se passar mais ou menos nisso aí. No meio disso tudo, a Marina morre. E aí o que acontece? A gente quer saber quem foi que matou Marina. Quem matou Marina? Quem queria matar Marina? Porém, não tem investigação nenhuma nesse livro. Não tem investigação. Eu fiquei muito frustrada. Porque eu comecei a ler esperando uma investigação pra saber quem foi que matou Marina. Eu só queria saber quem matou Marina, entendeu? Porém, não tem isso no livro. Mas todas as questões que são tratadas no livro são muito legais, importantes e tal. E foram muito bem aprofundadas, inclusive até demais. A gente acabou não tendo nada da investigação, porém, quem gosta de conflito adolescente vai curtir bastante o livro. Como eu não sou tão fã, então não curti tanto assim, porque faltou muito da investigação em si. Mas enfim, é isso. Foi aquele livro que eu terminei porque eu tinha que terminar, a verdade é. Também li o livro Vergonha, que é da Brittany Cherry. Então, gente, esse livro, pra dizer que não é perfeito, tem um clichê aqui que eu odeio, dois clichês que eu odeio. Embora eu odeie a capa do livro, que eu acho péssima e que não tem nada a ver com a história, inclusive, eu resolvi dar uma chance. E eu amei a história. No entanto, tem essas duas ressalvas que eu achei horríveis, que é quando a autora, eu vou falar, não é spoiler, tá? Mas é quando a autora coloca aquele mocinho que ele tem ódio gratuito com todo mundo, sabe? Tipo, ele foi tratado mal na vida dele e aí por causa disso ele tem que odiar o mundo inteiro. Eu odeio esse tipo de coisa. Mas, né, os livros fazem isso com as pessoas, eu fico muito revoltada. Então, a segunda ressalva é quando ela coloca o sexo como algo tão banal, tão fútil e como cura para o problema das pessoas. Meu Deus do céu, como assim? Isso aconteceu em Um Ar que Ele Respira e eu odiei. Essa foi a parte da polêmica que eu falei do livro. O livro é bom. Temos aqui protagonistas muito bem construídos. Eu gostei muito disso, que os protagonistas eles são fiéis do começo ao fim. E a trama em si é muito interessante, que temos aí brigas entre família, uma coisa assim. Temos também questões sobre igreja. Enfim, eu gostei muito da história. E assim, é bonito, eu chorei inclusive, então eu gostei muito do livro, só com essas duas ressalvas aí. Então se você for ler, saiba que não é recomendado para menores de 18 anos. Essa acho que foi uma leitura de abril, que é Destinado, né, tá aqui a capinha, que é acho que o quarto livro, terceiro livro da série Perdida, né, Perdida, Encontrada, Destinado. Acho que é isso. Terceiro livro da série Perdida, da Karina Ricci, e eu li também com a Letícia, então acho que essa foi a leitura de abril que eu fiz. E aí você já sabe, né, não preciso nem comentar, esse livro é maravilhoso, eu dei muitas risadas, eu amei esse livro. Minha única ressalva foi que a autora, ela repetiu muitas questões do primeiro livro que foi Perdida, porque esse livro ele é contado pela perspectiva do nosso Ian Clarke, maravilhoso, eterno. Então, não me olha com essa cara. Então a gente teve, pela perspectiva dele, vendo acontecimentos que ocorreram no primeiro livro. E como eu li muito na ordem e muito recentemente os 3 livros,
eu me lembrava de absolutamente tudo, então achei muito chato ficar relendo, eu até pulava essas partes, porque eu já sabia o que ia acontecer. Tirando isso, o livro foi perfeito. Eu amei, simplesmente amei, não sei. Nem decidi qual é o meu favorito, se é o Destinado, se é Perdido, porque eu amei muito tudo. Agora então a gente vai falar sobre os audiobooks que eu ouvi. Minha primeira experiência com audiobook foi com o livro O Casamento, que é do Vitor Bonini, né, que é nacional. E assim, eu só posso dizer que eu amei, foi uma primeira experiência perfeita. Eu acho que eu comecei com o melhor livro que eu poderia começar. Esse é um suspense thriller, então muitas pessoas sempre recomendaram os livros do Vitor e eu nunca tinha lido nada dele. Então, né, foi muito bom. A narrativa foi perfeita, a voz do narrador também foi perfeita. Eu amei muito. Então, nessa história, a gente tem um casamento que tá pra acontecer. E no meio desse casamento, umas coisas bizarras começam a acontecer. Que é o quê? Uma morte e depois outra morte. E as coisas vão ficando muito bizarras, né? E aí a gente tem um detetive que é o Bardelli, que eu esqueci os outros nomes que chamam, que ele tem vários nomes, na verdade é. Então esse detetive, ele vai tentar desvendar essa morte, o que foi que aconteceu ali. E ele é amigo da família da noiva. Então ele pega como causa pessoal dele, sabe? Tipo, ele vai tentar desvendar esse caso. E aí, gente, é muito surpreendente o livro, porque você começa a desconfiar de absolutamente todo mundo. Tipo, quem é que teria motivos pra matar fulano? Na verdade, ninguém gostava muito dessa pessoa que faleceu, então você fica assim, todo mundo poderia matar essa pessoa. E eu amei, porque eu desconfiei de Deus e o mundo, e não desconfiei em momento algum da pessoa que matou. Então, assim, eu fui muito surpreendida, então eu amei, super recomendo. A narrativa é muito boa, muito fluida. Embora eu tenha ouvido, então não sei se foi mais fluido por causa disso, talvez sim, não sei. Mas eu gostei muito, é um livro que te prende do começo ao fim, é muito bom. Depois disso eu li Colega de Quarto. Eu li não, no caso, eu ouvi o audiobook Colega de Quarto, que também é do Vitor Bonini. E esse livro já foi um pouquinho difícil para eu conseguir me prender, talvez por causa da narrativa. Até conversei com o autor, falei sobre isso com ele, que eu achei que o narrador ele tem um sotaque sulista. E assim, sem nenhum tipo de xenofobia aqui, porém eu custei a me adaptar a isso, porque eu não tenho pessoas que falam assim comigo diariamente. Mas depois que eu me adaptei, eu super de boas, consegui entrar na história. E aí eu achei também um livro muito bem escrito, muito bem construído e tudo mais. E eu fiquei surpreendida com o final, só que ao mesmo tempo eu fiquei meio sem saber assim por quê, sabe? As explicações não foram tão fechadinhas, não foram tão explicativas, então não achei que foram muito motivadas, sabe? Assim, mas foi um livro muito bom também, que me prendeu do começo ao fim, e isso tem essa pequena ressalva assim. E aí, eu li também um romance com o Duque, que é da Tessa Dare. Nunca tinha lido nada da Tessa Dare. E eu gostei bastante. A narrativa foi muito boa também. E eu acho que esse livro foi narrado por uma mulher dessa vez. Então foi uma experiência bastante diferente dos outros 2 livros que eu tinha ouvido. E também foi em audiobook, tá? Então assim, eu gostei bastante do livro. Temos aqui uma mocinha que vai parar... É aquele clichê que a gente sabe de romance de época. A mocinha, ela vai parar, ela recebe um castelo gigante como herança. E ao chegar lá, ela descobre que esse castelo tem dono, mas que na verdade ela é a dona do castelo. Então você fica meio, o que tá acontecendo aqui? Tem um homem lá bizarro que ela não conhece, obviamente, né? Ela não conhece ninguém. Mas ela não se dá com esse homem logo assim que ela chega. Então tem aquele romance com o gato, sabe? Aquela coisa assim que a gente gosta. E aí depois a gente vai entender o que foi que aconteceu, por que o castelo é dela, mas na verdade ele tá morando lá, é uma coisa muito louca. E aí, obviamente, tem um romance que vai crescer. Eu gostei muito que tem uma questão diferente aí do personagem. Não é aquele tipo de personagem, sabe, fodão, lindão, incrível, maravilhoso. É muito mais realista do que isso. Então, eu super curti. Também li, gente, eu vi, na verdade, Dom Casmurro. O que acontece? Eu tinha lido esse livro na escola em 1972. Mas assim, tem muitos anos, óbvio. Então eu era uma criança, eu odiei, óbvio, porque foi uma leitura obrigatória na escola e eu odiei. Depois ficavam me perguntando, e aí, fulano traiu, fulano não traiu? E eu ficava, tipo, quem traiu o quê? Tinha traição? Nem sabia.
Mas no audiobook eu ouvi muito rapidinho, eu super, sabe, me prendi a história, gostei pra caramba do livro. Então temos Bentinho, temos Capitu, a gente sabe o que acontece, eles crescem juntos e tal, depois eles se apaixonam desde que são pequenos. E eles vão conviver juntos, e depois tem uma treta aí que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, e é por isso que todo mundo pergunta: Capitu traiu o Bentinho? E eu confesso que eu não sei, a verdade é essa. Mas eu gostei bastante disso. Eu li então Não Confie em Ninguém, que é do Charlie Donlia. Eu já tinha lido A Garota do Lago, livro físico, e eu gostei bastante da história. Inclusive tem até vlog de leitura aqui desse livro. Vou deixar aí pra vocês caçarem. E aí eu li esse Não Confie em Ninguém. E eu confesso que eu não gostei tanto assim dessa leitura. Embora tenha sido audiobook, não deixa de ser uma leitura, né, gente? Mas porque eu esperava muito mais a história. A história é incrível, tem uma construção incrível, eu gostei pra caramba. Temos, não sei, acho que ela é jornalista, assim, repórter, né? Então ela faz o quê? Ela faz documentários de crimes e ela tenta sempre achar algumas brechas nos crimes para poder provar que aquela pessoa foi presa injustamente. Então ela atende esse tipo de pessoa. Então ela ficou muito famosa por causa desses documentários. E aí ela passa a receber muitas cartas de muitas pessoas dizendo que foram presas injustamente. E é isso, né? No meio disso tudo ela recebe uma carta de uma amiga da faculdade. E aí ela vai começar a desvendar esse caso. E é incrível acompanhar, né, a investigação de tudo e tal. A gente começa a desconfiar de umas pessoas e tal. Eu, de fato, acabei descobrindo quem era um pouco antes né, do que aconteceu. Quando eu descobri, quando eu tive certeza de que era essa pessoa. Eu já estava desconfiando, mas eu ainda não tinha certeza. Eu estava com 2 pessoas em mente e uma delas foi essa pessoa. E assim, o problema do livro foi o final. Que, gente, eu não entendi por que ele fez isso. Tinha tudo para ser um final perfeito. Eu acho que se tivesse acabado no momento em que a gente descobre quem foi, teria sido muito melhor. Mas ele fez uma coisa aí que eu não entendi porquê. Foi um negócio muito corrido e eu não gostei por causa disso. Então, mas eu gostei muito da narrativa do livro e tudo mais. Foi o meu favorito do mês de maio, que eu amei muito essa história, que foi também do Charlie Donlia. Então, assim, um livro eu não gostei tanto, mas o outro simplesmente favoritei, que foi Uma Mulher na Escuridão. Nesse livro a gente vai conhecer 2 histórias em paralelo, muito legal, eu adoro quando isso acontece, então assim, eu fico super presa. Que foi o quê? Em 79 acontece vários crimes onde mulheres são raptadas e mortas, mas nunca se conseguiram encontrar os corpos dessas mulheres, nunca conseguimos prender o assassino por esses casos. No entanto, temos uma mulher, ainda em 79, tá? Temos uma mulher que acaba por começar a desvendar sozinha esses casos, porque ela descobre uma falha na investigação da polícia. Só que essa mulher, na época, não se sabia muito bem sobre, por exemplo, autismo, que era o que de fato ela tinha. Então, eles não conheciam essa doença, eles não sabiam o que era isso, e nem existia esse termo assim tão afincamente. Então, achavam que ela era uma pessoa muito introvertida e que, sabe, não conseguia se dar bem com ninguém, então ela era meio que doente, sabe, assim, nesse sentido, nesse viés bem pejorativo mesmo. Mas ela era incrivelmente inteligente e ela conseguiu desvendar o caso. Porém, por ela ser essa pessoa vista como incapaz, vista como uma pessoa, sabe, que estava muito aérea o tempo inteiro, obviamente a polícia não levou a sério o caso que ela, né, as pistas que ela deixou. E é incrível que, não sei quantos anos depois, que eu não me lembro mais, mas tipo muitos, 40 anos, se eu não me engano, 40 anos depois, a gente vai conhecer uma detetive que também tem autismo e que é muitíssimo inteligente, e ela também vai tentar desvendar um caso que vão dar na mão dela aí, e ela vai acabar vendo essa investigação entrelaçada com essa mulher de 1979. E aí a gente não sabe o que foi que aconteceu com ela, porque a gente tá vendo várias voltando ao passado e ao presente para poder entender sobre a investigação, o andamento da investigação de hoje e sobre a investigação de 79. A gente só sabe que em 79 essa mulher estava fugindo de uma pessoa específica, que eu não vou falar, senão vai ser spoiler. E aí, em 40 anos depois, essa detetive vai ser
responsável pela soltura desta pessoa. E assim, é muito legal, eu gostei muito da narrativa, eu gostei muito da construção do livro, foi muito bem feito, assim, tudo, os personagens são extremamente bem construídos, eu gostei pra caramba. E no final eu fiquei super surpresa assim, com as coisas que aconteceram, as reviravoltas. Eu amei esse livro, ele é perfeito, sem defeitos. Então é isso, acho que esses foram todos os livros aqui que eu li. Mas é isso, então se você curtiu, se você gostou, se você quer saber mais sobre audiobooks e tudo mais, corre lá no Instagram que eu vou postar um videozinho comentando sobre isso, não sei que dia, mas vai sair. Então é isso, curte, comenta pra mim, compartilha essas coisas, vocês sabem como funciona, né? Beleza, então é isso, tchau!